Pessoal, continuando aqui, vamos terminar de fazer aqui o nosso dialog, né? Bem, a gente tem um botão para fazer aqui ainda, mas primeiro eu vou fazer a parte mais básica. Tá? Então aqui a gente tem aqui a primeira coluna ainda, do label, e depois a gente tem a segunda coluna, que é referente aos dois botões. Aqui não vai aparecer porque eu parei o servidor, né? E a gente tem a terceira coluna daí, que é só um campo de mensagem, né? O campo de mensagem, vocês já entenderam bem, é só mais uma coluna, uma linha e o p-messages, né? Então eu quero colocar para esse campo aqui. Você sempre deve apontar o p-messages dessa forma aqui para algum campo. Tá? Se você não apontar o campo, ele vai mostrar qualquer mensagem. Tá? A gente tem um atributo também. Agora a gente pode fazer um pouco mais rápido. Acho que vocês já entenderam. Tá? Que é o quê? O exige resposta. Então, primeira coluna, a linha e o campo de saída de texto. Exige resposta. E aqui, ó, p-column, a linha. Eu vou deixar startado aqui para a gente ir vendo como é que tá ficando. Tá? Um select boolean checkbox. O que é o select boolean checkbox? Né? Então, select boolean já diz é true ou false, é o que? É um checkbox, é uma caixinha de verdadeiro ou falso. Tá? Então, justamente para você conseguir gravar esse valor que você selecionou na tela, então você pega o ManageBin, o objeto selecionado, que é um objeto instanciado de mensagem, e o atributo main exigir resposta. Tá? Então vamos lá conferir ó, o nosso objeto mensagem e o nosso exigir resposta. Tá? Que daí ele consegue captar se a gente selecionou ou não na tela, ele vai gravar no banco. Tá? O campo de mensagem para ele também. Certo? Aqui eu vou startar o projeto para a gente ver como é que vai ficando. Ó, pessoal, vamos abrir aqui. Ó, então a gente acabou de fazer aqui o boolean checkbox, tá? Que é a caixinha de texto aqui. Agora, apenas como informativo, eu quero colocar também um campo de data. O nosso atributo aqui de mensagem, ele tem aqui o campo ó, de data, que é a data e a hora que a mensagem foi enviada. É lógico que a gente tem que deixar o quê? O sistema gravando a data real que foi enviada. Então a gente não pode deixar o usuário selecionar. Mas então para isso, mais uma vez, a coluna do label normal, a coluna de mensagem normal, tá? E como que a gente faz isso? Deixar uma data apenas sendo mostrada e o usuário não pode selecionar. Tá? Então é muito simples. Nosso objeto aqui ele já está instanciando uma data. Na nossa tela, o valor do nosso input teste, o valor dele, que é o ManageBin, objeto selecionado, campo main data hora, que é o nosso main data hora aqui. Tá? O esquema da data hora. E para bloquear ele alterar o valor da hora, a gente coloca read only true, que daí não permite digitar no valor. E dentro do input teste, a gente usa o que? O F do Facelets, que está declarado aqui, ó, JSF Core, tá? Que é um recurso do JSF também. Então você coloca aqui um conversor de data, ó, convert data time. A localização é PTBR, esse é o padrão. E o padrão, ó, dia, mês e ano, hora em maiúsculo, tá? Para funcionar corretamente. Mês, hora, minuto e segundo. O estilo da data, tá? Se você parar o mouse, ó, ele te dá aqui, ó,
os exemplos. Para você ver cada tipo desse daqui, você pode olhar na documentação de JSF. O time style também, ó, ele tem vários tipos também. E o time zone, tá? Que é fuso horário, por exemplo. A gente está pegando aqui o horário de Brasília. Tá? Se você parar o mouse aqui em cima, ó, você tem a documentação também. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer esse recurso aqui. Ó. Vou dar um Ctrl F5 aqui. Opa! Se o Ctrl F5 não recarregar, a gente tem que vir aqui, redirecionar para o URL, dar um Enter. Tá? Vamos aqui abrir. Olha lá. Ó. Tá vendo? A gente consegue colocar a data. Ele não deixa, ó. Você pode clicar, pode navegar com o cursor aqui, mas você não pode apagar, não pode editar, não pode fazer nada. Entendeu? Apenas como informação. Tá? Então, se você quiser trabalhar com data, então dentro do input teste você tem que fazer convert date time, passando padrão, localização, date style, time style e o fuso horário, tá? Bem, continuando aqui. Então, vocês já sabem, já pegaram o jeito, como é que funciona aqui o JSF, ó. O label, mais uma coluna, mais uma linha, mais um componente de label, o assunto agora. Vamos ver aqui como é que vai ficando. Ó. Abriu o assunto. E agora no assunto, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um campo para digitar o assunto. Na verdade, apenas o quê? Uma linhazinha ali para o assunto. É como se fosse um campo aqui de texto normal. Ah, não tem segredo. Só você pôr o assunto ali, ó. Tá vendo? Mais uma coluna. Uma linha e ó, input teste. Passou o ID dele, você pode definir qual que é. O estilo, tamanho dele. E apontando o que para o main assunto. Nosso objeto, main assunto. Tá? Requer obrigatório o tamanho dele, ó, max length, quer dizer o quê? Que eu só vou poder digitar 80 caracteres. Tá? E o require message que ele vai ser obrigatório. Informar. Então vamos aqui, vamos testar. Vamos lá. Ó, tá aqui o nosso assunto. Tá? Se você for ver, se eu colocar 10 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu posso copiar isso daqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, ele não deixa de digitar mais, tá vendo? Ó, vai até 80 caracteres. E aqui é o assunto da mensagem, tá? Então, vamos voltar aqui. E como o assunto é obrigatório, a gente tem que colocar uma coluna aqui para ele exibir a mensagem. Esse campo aqui de mensagem, tá? É a mesma coisa para todos os outros campos, né? Por exemplo, esse campo vai mostrar a mensagem para esse input teste e ele vai mostrar qual mensagem? A mensagem que a gente definiu aqui no require message, tá? Vamos só dar um espacinho aqui para a gente se organizar. Bem, a gente tem agora o que? Além do assunto aqui agora, que a gente vai ter a mensagem em si. A mensagem em si, então a gente tem a coluna com label. A mensagem em si, eu vou colocar aqui a parte da mensagem já. A parte da mensagem erro. Então, e antes dela aqui, na segunda coluna, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a nossa coluna. Vamos ter aqui a dois pontos raw. O texto da nossa mensagem, ele não pode ficar, não pode ser assim, né? Uma linha. Tem que usar aquele componente de teste área, que é o componente maior. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, vamos pegar o
input teste. Tá? O input teste a gente vai fazer nenhum Ajax dentro dele, então a gente pode fechar ele direto aqui. Então a gente tem aqui o ID dele. Qual que vai ser o ID dele? Vai ser eu já tenho o label aqui para ele, então a gente tem que ter o ID do componente. Então a gente vai definir aqui é o input teste área, tá pessoal? Input teste área. Então a gente vai ter o que? O auto resize true. Vamos carregar aqui a tela. Então a gente tem input teste área aqui, ó. Tá vendo? A gente pode brincar com ele aqui, ó. Tá vendo lá? Olha lá, ó. Esse auto resize é para ele vai crescendo, tá vendo? Vai crescendo sozinho, ó. O Interface já faz isso pra gente, tá? Tem que colocar immediate false para o formulário poder validar. Ele é requerido, lógico que tem que ter a mensagem, é obrigatório, ó. Require true. Se você não informar e tentar salvar, vai ter que dar a mensagem, ó. Informe a mensagem, tá? O tamanho dele, ó, max length, eu quero até 500 caracteres. E eu vou dar um estilo aqui para ele. Tá? Eu quero que a altura dele seja 110 pixels. Eu quero aqui a largura dele, 502 pixels, tá? E a gente vai ter aqui o atributo, né, do lado de JSF, qual que vai ser? Aquela mesma coisa. Vamos ter o nosso ManageBin, nosso objeto e até chegar no nosso atributo. Então, nosso ManageBin view, ponto, nosso atributo, objeto selecionado, ponto, main mensagem, né, que é a nossa, objeto selecionado, ponto, mensagem, que é o nosso atributo que vai gravar no banco de dados. Tá? Então vamos aqui recarregar de novo. Olha lá, ó, tá vendo só? Ficou de um tamanho bem bacana. Dá pra gente escrever aqui uma mensagem bem grande. Ó. Aí, que legal. Tá vendo só? Perfeito, fechou. Tá? Então aqui, vou encerrar essa aula por aqui. E na próxima aula, a gente vai ter que definir o quê? A gente tem que ainda salvar. Tem que fazer o botãozinho de salvar. A gente tem que fazer o botão aqui ainda para a gente procurar o usuário de destino.